Bem, então vamos aqui apresentar para vocês o plano de trabalho da disciplina. Então, eu estava dizendo para vocês, essa disciplina, esse semestre, ele vai ser focado mais na engenharia ambiental, não obstante nós termos alunos de outros cursos, tá? Tem como pré-requisito a disciplina de engenharia hidráulica. A justificativa que eu havia feito para vocês é que nós precisamos dos conhecimentos de hidrologia aplicada para fazer uma boa gestão de recursos hídricos, a operação de sistemas de reservatórios, assim como também o dimensionamento de infraestruturas hidráulicas. É impossível fazer um dimensionamento de um reservatório sem ter o conhecimento de hidrologia, porque a quantidade de água que chega ao reservatório é que vai definir, em grande medida, o tamanho desse reservatório. Além, obviamente, das informações geotécnicas, né? Mas a dimensão do reservatório depende aí do salário de vazão que chega ao reservatório. Não é possível dimensionar corretamente uma rede de microdrenagem ou de macrodrenagem urbana se a gente não souber quais são as vazões que chegam às diferentes seções fluviais, né? Então, para isso, precisa também do conhecimento de hidrologia. Então, para trabalhar essa questão de gestão e dimensionamento de infraestruturas hidráulicas, a gente precisa desse conhecimento da hidrologia, que diz respeito a como a água ocorre no espaço, no tempo, tá certo? Como é que ela se distribui no espaço, no tempo, quais são os riscos associados aos fenômenos hidrológicos. Então, para isso, a gente precisa de ter aí esse conhecimento básico de hidrologia aplicada. Certo? Então, aqui, a ideia básica do nosso curso é de hidrologia aplicada, não é de ciências hidrológicas. Qual é a diferença básica? A diferença básica aqui é que nosso foco aqui é a avaliação de risco e o dimensionamento, com vista ao dimensionamento e operação dessas infraestruturas. E não é só fazer uma visita aos processos hidrológicos, né, e como é que esses processos hidrológicos estão relacionados aí aos geossistemas, né, os sistemas terrestres, né? Então, nosso foco aqui é mais a aplicação no que tange a possibilitar a vocês o dimensionamento e operação de infraestruturas hidráulicas, e não só olhando a questão de aspectos de quantidade, mas de qualidade. Nosso foco aqui não é a qualidade da água, é mais quantitativo, mas mesmo a qualidade a gente precisa saber quais são as vazões de diluição, né, e as vazões que estão passando nos rios, né? Então, essa é a justificativa e a relevância desse conteúdo. A ementa da disciplina, ela é a ementa da disciplina que vai trabalhar aqui as questões dos fundamentos de hidrologia, definir o que é hidrologia. Nós vamos ver aqui os conceitos básicos da hidrologia, no que diz respeito aos processos hidrológicos, né? Como é que a gente quantifica esses processos hidrológicos, como é que a gente faz a avaliação de risco. A gente vai começar a ter uma visão de conjunto da disciplina, no modo que nós denominamos de pensando como hidrólogo, que faz aqui uma apresentação geral do conteúdo da disciplina. Depois disso, a gente vai entrar e vai fazer uma análise mais detalhada de diversos componentes do ciclo hidrológico, chamado dessa maneira. Vamos ver aqui o que é a bacia hidrográfica, definir a bacia hidrográfica como uma região que drena suas águas por um único ponto, chamado de exutório, ver que a relevância da bacia hidrográfica como sendo um volume de controle, onde a gente pode fazer um balanço hídrico mais adequado, ver quais são as características dessa bacia hidrográfica, o uso do solo, o uso da terra, né? E as características da forma da bacia, como impactam o regime de transformação de precipitação em vazões. A gente vai detalhar um pouco a bacia hidrográfica. Em seguida, a gente vai para um compartimento que é o atmosférico, e vamos analisar o processo da dinâmica da atmosfera. Os alunos da engenharia ambiental já tiveram a disciplina de climatologia, os da civil não. Então, a gente tem um módulo que vai resumir um pouco essa parte de climatologia, bem condensado. Aí vamos ver a parte da dinâmica da atmosfera, depois vamos ver alguns conceitos de hidrometeorologia, principalmente quantificação do total de água precipitável na atmosfera. Então, a gente vai ter uma noção aqui desse funcionamento da atmosfera. Em seguida,
a gente vai focar nas duas variáveis que associam o compartimento da atmosfera, do compartimento atmosférico e do compartimento superficial. E os dois processos hidrológicos que associam esses dois compartimentos são a precipitação, nós vamos então ver em detalhe a precipitação e a evaporação. Na precipitação a gente vai ver quais são esses processos que geram a precipitação, já vimos alguma coisa quando a gente viu a parte de hidrometeorologia, mas a gente vai ver de forma mais detalhada aí na precipitação, os tipos de chuva, a questão de formas de medir a precipitação, e aí, em todo modo, a gente vai ver em 3 fases. Primeiro, qual é o processo, depois, como é que a gente mede esse processo, depois, como é que a gente quantifica esse processo, e depois, como é que a gente aplica esses conceitos na hidrologia aplicada, né, para a resolução de problemas de engenharia. Então, sempre vão ter esses 4 momentos na apresentação dos conteúdos. Então, a gente vai fazer isso na precipitação, ver precipitação média na bacia, e ver como é que se formou o processo, depois medição da precipitação via pluviômetro, pluviógrafo, via satélite, né? E depois disso a gente vai ver como é que a gente quantifica e em seguida como é que a gente aplica. Então, isso a gente vai fazer para a precipitação, em seguida vamos fazer essa mesma estratégia de abordagem para evaporação, aí com isso a gente vai ver esses dois processos hidrológicos que ligam a compartimento atmosférico do compartimento superficial. Em seguida, a gente vai voltar para a superfície, que é a bacia hidrográfica, a gente começou por ela, né? Aí vamos ver o processo de infiltração da água, né? E depois a gente vê a parte de escoamento superficial. O escoamento superficial é extremamente importante, porque ela é o processo hidrológico, a variável que a gente vai considerar na hidrologia, muito relevante para que a gente dimensione infraestruturas hidráulicas e analise também a operação dessas infraestruturas e ela também que vai estar associada a tanto transporte de sedimento como transporte de constituintes conservativos e não conservativos na bacia hidrográfica. Então, o escoamento superficial ele é muito relevante, né? Então, a gente vai detalhar de forma significativa esses processos de escoamento superficial. Depois disso, a gente vai ver aí transporte de água em rios, né, que é propagação de cheias em rios, em reservatórios, né, como é que a gente aplica isso e como é que a gente utiliza isso no dimensionamento na operação também, sempre esse dimensionamento e operação dos sistemas. E depois a gente vai ver a parte de operação de dimensionamento e operação de reservatórios, né? Como é que a gente dimensiona o reservatório, como é que a gente calcula a vazão disponibilizada por esse reservatório, como é que a gente analisa o risco associado a essas vazões, e é isso. Então, aí esse é o conteúdo da ementa, da disciplina. A gente tem aqui os objetivos gerais específicos da disciplina, né, que como a gente já tinha comentado, disciplina de hidrologia aplicada, planejar, projetar, construir e gerenciar sistemas de recursos hídricos, buscando soluções técnicas e tecnologias inovadoras que propiciem a segurança e a sustentabilidade hídrica. Tá? Esse é o conceito. Identificar problemas, formular e conceber soluções desejáveis e viáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto social e ambiental. Fazer uma comunicação eficaz dessas formas de soluções, né, e de problemas, né, trabalhar e liderar de forma colaborativa e compartilhada em equipes multidisciplinares. Então, aqui, a gente, para cumprir com essas competências, nós vamos ter diversos trabalhos, né? Tanto vai ter aqui o conteúdo que a gente vai conversar, como vocês vão trabalhar muito em equipe. Em dois tipos de abordagem que a gente vai utilizar nessa disciplina. Quando a disciplina é presencial, a gente expande um pouco mais esse processo de participação, mas a gente vai incentivar muito vocês a fazer esses trabalhos em equipe, e vão ter alguns trabalhos que nós vamos denominar de situação-problema. Cada módulo a gente tem uma ou duas, e até 3 situações-problemas que nós pedimos para que vocês respondam, e essa resolução dessas situações-problemas são acompanhadas por mim,
para tirar dúvidas, né? Que é na resolução desses problemas que as dúvidas surgem. Essas situações de problema, normalmente a gente resolve e tenta construir aqui uma dinâmica dessas reuniões, dessas aulas que a gente tem síncronas, né? Tentando emular aqui um pouco a nossa sala de aula presencial. E também temos um projeto de uma infraestrutura, uma barragem ou uma drenagem. Normalmente a gente utiliza muito o projeto da barragem, e isso, inclusive, está sob júdice. A gente vai conversar já já se a gente vai ter um ponto extra ou se ele entra como sendo uma atividade obrigatória o projeto da barragem, né? Eu avalio que é muito relevante, mas eu estou entendendo o contexto, digamos assim, complicado, que é da pandemia. Só que eu estou achando que talvez a gente esteja entrando numa nova fase aqui da pandemia, que permita com que vocês façam esse trabalho em grupo. Situações para também são em grupo, mas o projeto da barragem seria o ideal que pudesse ser em grupo. A gente conversa já sobre isso, tá? Então, aqui tem a descrição dos conteúdos que nós vamos ter, que a gente já sinalizou para vocês quais são eles. E aqui tem o método de ensino. Então, o método, ele pressupõe a apresentação do conteúdo por meio de contextualização, certo? Que essa contextualização é realizada através do que nós vamos denominar de problema tipo e situação problema. Tem a apresentação do conteúdo via vídeos, que a gente vai já comentar, já, né? Então, aqui, ó, é a estratégia que eu recomendo aqui de atividade, como é que a gente vai conduzir aí o processo de aprendizado. Então, deixa eu contar um pouco essa história para vocês. Em 2015, há exatos 6 anos, eu iniciei uma abordagem diferente no ensino de hidrologia. Antigamente, como é que a gente fazia? A gente fazia ensinar de forma clássica, né? Eu ia para a sala, fazia os relatos dos conteúdos e passava exercícios e o projeto para vocês em casa. O que a gente fez em 2015 foi fazer o que a gente chama de inversão de sala de aula invertida. Qual é a ideia da sala de aula invertida? É a seguinte: algumas atividades que vocês faziam rotineiramente em casa vão fazer em sala de aula, e algumas atividades que vocês faziam em sala agora vão fazer em casa. Por que eu resolvi fazer essa inversão? Porque eu avaliei que era muito relevante não só essa transmissão oral do conhecimento através de exposição, esse método aqui que vem desde Bolonha, no século XII, né? Ensino universitário. É você ter lá um professor que vai à frente da sala e ele comunica, né? Declina os conteúdos aí durante o período. Eu achei que esse método ele era limitado porque não permitia com que nós discutíssemos acerca de como é que se dá o processo de aplicação, e principalmente vocês praticarem, nessa prática que vocês realizariam, surgiriam as dúvidas essenciais, né, que vocês possam vir a ter sobre como é que aquele conteúdo ele se encaixa na efetiva resolução de problemas. Então, eu fiz o que se denominou eu aprendi depois, né, depois de ter feito, que na pedagogia a gente chama de sala de aula invertida. Então, a parte de exposição vocês vão ver em casa, e a parte de resolução de problemas, em grande medida, vocês vão ver em sala de aula. Então, para isso, eu fiz a gravação de vários vídeos, certo? Que vocês vão ver esses vídeos conceituais em casa. Então, vocês vão assistir, que esse tem um aí, as gravações, certo? Então, essas gravações, elas vão ter uma descrição do conteúdo da disciplina. Em seguida, vocês vão ter disponível alguns mecanismos auxiliares, usando aqui o Quizlet, usando o Google Forms mesmo, questões que vocês vão poder responder sobre isso, né? Que é o que eu chamo aqui de refletir e resolução dessas questões.
Vocês podem, também vai ter um material bibliográfico disponível, se vocês quiserem complementar e apoiar o processo de, de, de tiver dúvidas, né? Então, você vai ter um material bibliográfico aí auxiliar para poder ajudar aqui a aprofundar e resolver algumas questões. Aí você pode tirar dúvida comigo, então eu vou estar presente durante esses dias que a gente tem aqui agendado. Então, essa aula terça e quinta, de 10 às 12, a gente vai ter esse horário para tirar dúvidas sobre os vídeos. E aí a gente vai ter aqui no item 7 uma dimensão que nós vamos chamar de resolução de problemas feita pelo professor, né? Que aí você veja, que eu digo que veja a resolução de problemas feita pelo professor. Então, o que a gente vai chamar de problema tipo. Então, eu vou resolver alguns problemas. Usualmente, eu resolvo esse problema em sala. Esse semestre eu gravei também esses problemas que eu costumo resolver em sala de aula, então vocês podem dar uma olhada também nessa resolução de problemas. Alguns deles eu vou resolver aqui, e outros eu vou deixar vocês assistirem os vídeos dessa resolução de problema. É o 7, certo? Então, até o 6, com certeza, é todo em casa, até o 6. O 7, uma parte vai ser em casa, vendo os vídeos, e outra parte vai ser aqui na nossa sala de aula virtual. Então, vocês vão ter aí esses problemas que eu resolvo, né, que é o Veja. E depois você verifica que você aprendeu fazendo uma provinha rápida. Essa prova rápida, ela tem vários objetivos, né? O primeiro objetivo dela é delimitar o período em que vocês devem ter visto os vídeos em casa. Então, a forma que eu tenho de me asseverar de que vocês viram os vídeos é fazendo essa provinha rápida. Prova simples, muito simples. A ideia é que vocês tirem nota máxima nessa prova, certo? Não é uma prova, é uma prova de processo, não é uma prova de verificação. É como se fosse basicamente um surdo ou uma bateria que dá ritmo ao processo de aprendizado. É um demarcador de tempo. Ela serve como tem essa função, essa prova rápida. E também vai servir para que alguma dúvida pontual que vocês venham a ter, e que surge durante essa prova rápida, a gente consiga dirimir essa dúvida, né? Então, vocês vão ter aí verifique se aprendeu no outro, que é essa prova rápida. Aí, com isso, a gente entra num outro processo, que é exatamente vocês resolverem problemas. Então, eu vou passar alguns problemas para vocês, que a gente vai chamar de situação-problema. A gente vai fazer isso desde o primeiro módulo, que é o módulo pensando como hidrólogo. A gente já vai ter dois problemas, um ligado a uma barragem, outro ligado a uma drenagem urbana, bem simplificado, né? Mas depois a gente vai aumentando o nível de complexidade desses problemas, e vocês vão resolver esses problemas, e a partir daí vão surgir as dúvidas, onde a gente vai tentar trabalhar essas dúvidas em sala de aula. Então, aí são grupos de 5 alunos que vão fazendo essas dinâmicas aqui na própria sala, tá? Então, resolução de situação-problema. Tem a auditoria, que seria como se vocês estivessem numa posição de fiscais dos outros e analisasse os potenciais erros que os outros pudessem, uma equipe analisa o trabalho da outra equipe, faz essa auditagem, aí é um segundo momento de aprendizado. Normalmente, quem faz de forma concentrada e se esforça nesse trabalho, assim, faz direitinho, a gente tira 10, né? Independente, às vezes, de um potencial erro de uma continha ou outra. Então, a ideia é mais o processo. E uma questão de, além de vocês visitarem o conteúdo, é vocês praticarem essa possibilidade de trabalhar em equipe, ter mecanismos de coordenação das atividades e trabalhar essa questão do trabalho em equipe multidisciplinar ou em grupos, né? A gente vai praticar muito isso. Depois a gente tinha o desenvolvimento de um projeto de uma obra, que aí a gente vai discutir com vocês em seguida se a gente mantém
essa atividade como necessária ou como sendo ou de forma complementar para aqueles grupos que desejarem assim fazer da disciplina, né? Então a gente pode fazer aí desenvolver um projeto mais esse projeto de obra. Eu recomendo que seria bom que vocês trabalhassem esse projeto dessa barragem ou de uma drenagem urbana que a gente vai combinar, mas possivelmente da barragem no decorrer desse semestre. Acho que é uma experiência interessante para vocês terem na disciplina. Vai ver aqui como é que estão as condições da pandemia, a gente conversa já sobre isso. Então, e aí verifica o conhecimento finalmente na prova parcial, e aí já não é mais uma prova de processo, mas é uma prova de validação, né? Já é uma prova de certificação que vocês realizam, que é essa prova parcial. Tá? Então, vocês vão ter prova de processo, que são essas provas rápidas, que a ideia é que nós tenhamos pelo menos de 7 a 10 provinhas rápidas, uma em cada módulo da disciplina, e ao fim e ao cabo de cada um dos grandes blocos da disciplina, com C2, a gente faz uma prova parcial, e essa prova parcial é uma prova de certificação, enquanto a outra é uma prova mais de processo. Tá? São provas clássicas, a ideia básica é verificar se vocês conseguem resolver os problemas, vamos dizer assim, típicos, né, da hidrologia. Tá claro até esse ponto? Tem alguma questão que vocês queiram levantar? Não? Perfeito. Então, vamos para o próximo ponto aqui do plano de ensino, e diz respeito à questão da forma de avaliação. Normalmente, eu trabalho pelo menos 4 tipos de avaliação diferentes, mas esse semestre eu estou querendo discutir com vocês e ouvi-los. Vamos fazer 4 ou 3, né? Já coloquei aqui até 3. A gente vai ter aqui a resolução de situação-problema, que são os trabalhos em grupo, que a gente vai fazendo em cada módulo da disciplina. Então, vamos ter esses trabalhos em grupo, que ele vale 10% da nota, certo? Esses trabalhos em grupo, eles são relativamente simples, né? E aí a gente vai fazendo, e é praticamente quase uma medida de presença em sala de aula e de participação dos alunos, tá? A gente pode melhorar um pouco mais isso. Então, o segundo ponto são as avaliações individuais. A gente vai ter o teste relâmpago. Ele é relâmpago porque ele não toma uma aula toda. Ele normalmente é realizado entre 20 e 30 minutos. A gente aplica no Google Forms, no final de cada um desse momento que seria um momento até vocês verem os vídeos e tirarem dúvidas, e aí a gente verifica se vocês viram os vídeos e se surgiu, tem alguma dúvida remanescente nessas provinhas relâmpagos, né? São provas relativamente rápidas. A gente corrige essas provas em sala de aula. Então, aqui mesmo a gente já dá a nota e já corrige. Tá? Então, a gente tem essas provas relâmpagos, prova relâmpago, os testes relâmpago, e a gente tem a avaliação parcial, que é a AP. Né? Então, temos alguns APs. Diga, Lucas Mateus. Eles costumavam ser eram perguntas abertas, certo? Onde você respondia essas perguntas abertas em sala de aula. Eu adaptei aqui para essa pandemia para serem questões objetivas, né? ABCDE, e a gente responde no Google Forms. Então, tem um formulário do Google Forms, e vocês respondem essas questões, já sabem a nota.
É possível no Google Forms, em uma prova ou outra, ainda eu deixar algumas questões abertas para vocês escreverem aí um parágrafo acerca daquele ponto, aí a correção sai depois e vocês têm já a nota das questões que foram objetivas, tá? E a gente já corrige em sala de aula, em função aqui da nossa dinâmica. A gente perde um pouco com isso. Eu gostava mais das questões abertas e da possibilidade de um aluno corrigir do outro, mas nós não temos essa possibilidade de fazer nesse momento aqui da pandemia. Então, em função disso, é Google Forms e a gente tem uma correção automática e o comentário nosso ao final sobre cada uma das questões e qual seria a melhor resposta e se tem alguma dúvida, tá bom? Então, a gente está pensando nessas 3 avaliações. E tem uma quarta, né, que é isso que eu estou querendo ouvi-los, se nessa condição da pandemia, a gente já tem, o estágio atual, se tem condição de vocês reunirem em grupo, de 5. Eu estou sabendo que vocês estão já estão se encontrando, né? Não em grupos maiores, mas em grupos menores já dá para ter algum tipo de encontro. Se houver essa possibilidade, eu recomendaria fortemente que a gente tivesse esse trabalho aí, que seria o projeto de uma barragem. Então, eu tenho 3 possibilidades para ofertar para vocês e quero ouvi-los. A primeira possibilidade é não ter o trabalho, que eu acho a pior de todas. A segunda possibilidade é a gente ter o trabalho de forma necessária, né? Ou seja, ela constituiria aí o percentual dos 10 pontos que a gente teria aqui na disciplina. E a terceira possibilidade, ela valer aí como um ponto adicional, optativo, né? Para quem desejar fazer, a gente teria aí uma forma, um ponto extra associado ao trabalho. O que é que vocês me dizem? A, B ou C? Quer C? A, C é de É o concorda. ponto adicional, professor. É o C, C, quando vocês colocam C, significa concorda, né? Tá. Todo mundo está avaliando que essa é a ideia de um ponto adicional. Ninguém discorda. Então, o trabalho ele existe, então, e vai valer aí um ponto adicional aí na nota. Então, os grupos, quem desejar fazer o trabalho, eu vou depois aqui disponibilizar aqui um Google Forms que vocês preenchem o nome da equipe, tá? A equipe para o trabalho, ela pode ser uma equipe de até 5 alunos, e a ideia básica seria, vocês vão ter aí um termo de referência, ou seja, uma descrição das atividades básicas. Temos 40 alunos, viu, Lucas, Matheus? Temos 42 não, somos 40. 40 alunos matriculados e esse é o número de vagas na disciplina aqui. No primeiro semestre que a gente, na engenharia civil, a gente chega a ter, não, deve ser 40, tem algum erro lá. A minha lista é de 40. Ninguém abriu a vaga extra, não. Então, no primeiro semestre aqui a gente pode ter até 60 e poucos alunos, 62, já chegou a ter 60 e poucos, 65, e agora são 40. Então, pronto, vocês têm aí 8 equipes, né? Pelo menos. Se alguém quiser fazer num grupo menor, pode, também não há problema nenhum. Então, o grupo vai até 5 alunos. Não é desejável que sejam 6. Não gostaria disso, não. Então, pronto. Fica a equipe de 5, fica um ponto extra aí. A gente, além dessas 3 tipos de avaliação, mantém-se o trabalho. E vocês vão ter um termo de referência que eu vou já comentar para vocês sobre esse termo de referência. Descreve o trabalho. Vocês têm um material bibliográfico, certo? Amplo. Boa parte desse material bibliográfico a gente tem aí, vocês vão tê-lo disponível em PDF, e outra parcela desse material vai estar disponível na biblioteca da universidade, etc. Tá bem?
Bruno Ramos quer fazer uma pergunta. Diga, Bruno. Oi, professor, bom dia. O senhor pode dar alguma indicação de bibliografia básica para a gente focar mais ou não Sim, tem? tem sim. A gente, aqui, na realidade, a biografia básica tem essa aqui. Antigamente eu deixava vocês escolherem qual dos livros vocês optariam, que eram equivalentes. Eu vou já comentar sobre isso. Mas atualmente eu terminei escolhendo um livro como a. Se vocês não quiserem escolher entre essas alternativas de biografia básica, tem um livro que eu escolhi para vocês, tá bom? Eu vou já comentar qual vai ser esse livro. É meu próximo tópico, tá bom? Aqui é basicamente a lista e vocês vão ter em PDF. Então, vamos para responder de forma específica essa sua questão, porque ela já remete a isso aqui. Pronto. Então, a gente tem um cronograma de atividades da disciplina. Então, além do plano daquele plano de ensino, nós temos esse cronograma de atividade. Então, aqui a gente tem dia a dia, do primeiro dia até o último dia, até o dia 10/2, cada terça e cada quinta, o que é que a gente pretende fazer nesses dias, tá? A gente tem aqui o conteúdo na sala de aula. Então, lembrando que essa nossa disciplina, alguém já perguntou, pode fazer estágio durante a disciplina, durante o horário da disciplina? A resposta é qual? Não. Né? A resposta, essa disciplina não é uma disciplina, digamos assim, à distância. Ela usa uma técnica remota, que é aqui essas nossas reuniões do Google Meet, mas nossas reuniões e nossos encontros, nossas aulas, elas são síncronas. Tem atividade em casa e atividade síncrona aqui. Ela é toda ela síncrona. Então, cada dia nosso aqui do semestre, tem aqui já o que é que a gente vai fazer na nossa sala de aula virtual. Tá? Qual é o conteúdo, o que é que a gente vai cobrir. Aqui nós temos toda a previsão já desse conteúdo. Tem quais são os vídeos que nós recomendamos que vocês assistam. Tem aqui qual é o livro que a gente recomenda que vocês leiam. Então, tem um livro texto, certo? Que é o livro de Hidrologia Aplicada do Walter Colichon, que é o que eu terminei. Se vocês não escolheram nenhum outro, que antigamente eu dava várias opções, seria esse livro do Walter Colichon, que eu digo aqui qual é o capítulo que vocês devem estudar para cada um dos módulos, tá? Nesse primeiro módulo aqui é que eu vou usar, além do livro do Walter Colichon, o capítulo do livro do Suami Vilela. Eu já mostrei esses livros na nossa plataforma lá. Então, vocês já tem aqui, por exemplo, nesse primeiro módulo, problemas tipo, pensa como hidrógeno. Vocês vão olhar o capítulo 14 do Walter e o capítulo 6 do livro do Suami, que está como referência complementar. Certo? Então, livro texto, introdução, página 13 a 16. Então, aqui já tem, durante o semestre todo, qual é o que é que vocês devem ler de material complementar, qual é a bibliografia complementar para cada um dos nossos vídeos, tá bom? Então, tem um vídeo que vocês olham, com a família dos vídeos, e tem aqui qual é o livro que vocês vão olhar. E, além disso, saiu um outro livro que tem uma grande similaridade com o tipo de problemas que a gente resolve. Quando eu o vi no semestre passado e gostei muito dele. Então, eles chamam de aplicações. Então, eu já escolhi aqui desse livro, que a gente vai já também ter um PDF dele, vocês vão já vê-lo, algumas aplicações, por exemplo, aqui ligado a esse primeiro módulo nosso, aplicação 13, 20 e 34. Então, aqui, aplicação 1, 2, 3, 4 e 13. Então, aqui tem as aplicações que são exercícios resolvidos desse outro livro, que também servem de apoio e dialogam com o conteúdo que nós estamos ministrando em cada um dos módulos aqui da disciplina. Tá bem? Então, tem esse material complementar, tanto bibliográfico, quanto bibliográfico do ponto de vista de conceitual, quanto de aplicação. Certo?
E aqui a gente tem, então, a previsão do conteúdo todo da disciplina até o final. A gente pode ter mudanças nesse ajuste? Pode. Porque o que nós temos aqui, apesar de transparecer no dia de hoje como sendo um monólogo, eu espero que nós tenhamos um diálogo, certo? E o diálogo ele não é constituído só do tempo do meu tempo, o tempo do professor aqui, mas desse diálogo entre professor e aluno, depende dos tempos de vocês, né? Então, contingências surgirão, e à medida que essas contingências, no decorrer da disciplina, elas ocorram, eu vou ajustando essa programação inicial. Tanto é que eu já criei aqui uma planilha chamada ajuste no cronograma. Então, cada contingência que surge, eu vou lá, adequo a nossa programação a essa contingência e disponibilizo o cronograma ajustado para vocês na plataforma do Google Classroom. Tá bom? Tá claro isso aí, pessoal? Então, vocês têm um roteiro. Esse roteiro tem vídeo, tem livro de apoio, tem conceitual e livro de apoio de aplicações. Tá bom? Alguma questão? Não? Perfeito. Bom demais. Então, vou parar essa apresentação e vamos agora lá no nosso... Faltou uma informação sobre presença, né? Então, a gente tem... Mas eu vou falar isso quando eu estiver comentando aqui no... Não me deixem esquecer isso. Não esquecerei, mas, em todo caso, acho que eu não esquecerei, mas caso falhe de alguma maneira, vocês me lembram disso. Então, vamos aqui conversar sobre a nossa plataforma. Então, a plataforma que a gente está usando para disponibilizar conteúdo da disciplina é essa plataforma do Google Classroom, certo? Vocês já devem estar habituados a ela. Boa parte de vocês já entrou, temos 32 dos 40, então faltam 8. Certo? Vocês receberam um link que permite o acesso a essa plataforma. Então, vocês receberam tanto o link que dá acesso à plataforma, como receberam outro link no Google Agenda, que já disponibiliza os horários da disciplina para vocês, tá? Então, tem uma agenda associada à disciplina, certo? Essa agenda associada à disciplina, vocês podem acessar aqui em atividades. Então, clicando aqui, vocês têm a agenda da disciplina, certo? Das atividades que estão ligadas à disciplina. Nós não vamos usar essa conta do Meeting do Google Classroom, nós vamos usar a conta do Meet da agenda, que foi disponibilizada anteriormente para vocês. Então, tem um e-mail inicial que vocês receberam, mas eu deixei esse e-mail inicial no mural do Google Classroom. Então, nesse e-mail tem várias dicas que nós vamos comentar aqui com vocês. Tá? A primeira dica delas é que nosso material tem um blog na disciplina, que ele organiza os vídeos e dá visibilidade aqui, estrutura ao conteúdo da disciplina. Que além desse blog, a gente tem aqui uma página, nós temos 2 páginas, né? No YouTube, duas contas no YouTube, 2 canais. Esse tem um canal que é ligado mais à graduação e tem um após que eu vou mostrar para vocês. Quem tiver mais curiosidade pode também usá-lo. Então, esse tem aqui o blog e a página, e tem aqui a nossa conta do Google Classroom, que aqui, na realidade, é redundante, porque vocês já estão nela, mas aqui, na realidade, eu repliquei o e-mail que enviei para vocês, né? Aqui já tem a nossa sala de aula virtual, vai ser sempre a mesma durante todo o semestre. Então, essa aqui é a conta de acesso à sala de aula virtual. E aqui a gente teria os vídeos da disciplina que estão aqui nessas 2 plataformas, tá? Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto aqui, a gente tem aqui esse projeto Amana, que é esse site aqui, ó, do hidrologia,
hidrologiablogspot.com. Então, esse site é o site do Projeto Amana, que nós desenvolvemos na época do Projeto Amana, e a gente desenvolveu esse site olhando aqui para a graduação. Depois eu vou mostrar um outro. Então, nesse site, a gente tem aqui o início, que é essa página que a gente vai ficar sempre olhando os 3 compartimentos, atmosférico, superficial e subterrâneo, e os processos hidrológicos que estão associados a eles. Tem um vídeo sobre, certo? Que descreve aqui, num deles tem um vídeo sobre a disciplina. Esse vídeo sobre a disciplina, ele vai ter aqui uma descrição de como você deve conduzir a disciplina, como é que funcionam os módulos, etc. Vamos ver aqui se a internet está um pouco lenta. Vamos aqui voltar. Deixa eu carregar, eu mostro para vocês. Então, aqui tem aqui a disciplina, tem aqui depoimentos de alunos que já cursaram essa disciplina em anos anteriores, para vocês identificarem aqui o que eles recomendam, etc. E aqui tem aqui introdução à disciplina, que tem aqui uma fala minha, e tem um plano de ensino aqui geral, genérico, tá? E aqui tem esse vídeo, introdução à disciplina. Muito bem. Aí a gente tem aqui os módulos da disciplina. Problematização, onde vocês vão ter aqui algumas apresentações sobre problemas de recursos hídricos. Vocês podem dar uma olhada nessa problematização, que é um dos objetos da nossa aula de hoje. Vocês vão ver os vídeos. Depois a gente entra com esse primeiro módulo, que é o módulo Pensando como Hidrólogo. Qual é a ideia dele? A ideia dele é que a gente tenha uma visão de conjunto da disciplina, certo? Uma visão que possibilite vocês já terem os conceitos básicos da disciplina numa primeira rodada. Isso facilita muito depois o desenrolar da disciplina, porque vocês vão ver a conexão que existe, por exemplo, entre esses vários processos hidrológicos. É muito dolorido a gente fazer um programa que a gente, às vezes, não defina a priori todas as variáveis, porque, às vezes, a gente está na precipitação, mas quer fazer uma ligação com o regime de vazões, fazer algum tipo de observação. Se vocês ainda não têm nenhuma noção, fica mais abstrata essa ligação, né? Porque a gente só vai ver vazões mesmo no final do curso. Então, a gente resolveu criar um módulo que a gente chama de síncrese, né? Que é uma primeira visão na descrição da disciplina, que está aqui nessa apresentação da introdução à disciplina, vocês vão ter uma explicação mais detalhada dessa lógica que eu estou trabalhando, mas a ideia básica é essa, vocês terem uma visão de conjunto, sincrética, dos principais conceitos acerca da disciplina, para a partir daí a gente sair verticalizando o conhecimento, certo? Nos diferentes módulos aqui de bacia hidrográfica, hidrometeorologia, etc. Então, você tem uma visão sincrética de conjunto, para depois você fazer uma análise. Analisar significa decompor as partes e entender o relacionamento de cada uma dessas partes, né? Então, no processo de análise, às vezes a gente perde alguma informação, que é a visão da conexão, das propriedades que emergem quando você opera o conjunto. Mas aqui a ideia, então, é a gente ter essa visão de conjunto, essa conexão, entender um pouco aí o sistema de uma forma mais completa e complexa, para depois você fazer essa análise, né, que uma análise é uma ferramenta básica, muitas vezes que a gente opera aqui nas ciências, né? Então, a gente vai olhar um modo de hidrologia, bacia hidrográfica, hidrometeorologia, clima e recursos hídricos, precipitação, evapotranspiração, infiltração. Então, nós temos todos esses módulos, né? Cada um desses módulos, vou pegar aqui, por exemplo, bacia hidrográfica, se o tempo nos permitir. Então, a gente vai ter aqui o conteúdo de bacia hidrográfica e, às vezes, alguns vídeos complementares, né? Aqui são 9 vídeos que vocês vão ter que ver. Esses vídeos, a gente teve a preocupação de que, nesses vídeos, vocês tivessem no máximo 10 minutos. Poucos deles chegam a 11 ou 12, porque
nós chegamos à conclusão, eu fiz vídeos na primeira rodada em 2015 com diferentes durações, e os alunos daquela época me ensinaram, e depois eu vi na bibliografia que existe isso, existe um limite mesmo, digamos assim, de módulo, quanto de informação é de 10 minutos nesses vídeos, então o vídeo tem que ser curto. Então, por conta disso, a gente dividiu esse conteúdo de precipitação em 9 vídeos, cada um deles tendo no máximo 10 minutos, né? A gente tem aqui alguns vídeos aqui de experimentos, mais simplificados. Aqui tem todos os slides associados à disciplina. E aqui tem umas provinhas, né? Que é o que a gente vai chamando de tirando 10. A ideia básica dessas questões é vocês praticarem. E aqui, na realidade, por que é tirando 10? Tirando 10 porque você só vai para a questão subsequente quando você acerta a primeira. Então, você acertou uma, aí você pode ir para a seguinte. Então, você pode testar lá as diferentes soluções, até identificar qual é a correta. E alguns desses provinhos têm algum retorno de por que está errado, outras não. Mas vocês vão identificando qual é a resposta correta e podem testar aqui o conhecimento de vocês. Então, no caso aqui de bacia hidrográfica, nós temos 3 provas rápidas. Essas provas têm, boa parte delas são questões tiradas de concurso. Então, quem quiser praticar, aqui é a primeira estratégia de prática, deu para ver? A gente tem aqui os módulos, cada módulo é composto, então, do conteúdo dos vídeos, depois os slides e essas questões. A gente também filmamos algumas aulas de campo, então, em perímetro de irrigação, na barragem Castanhão, etc. Então, nessa época de pandemia, é mais justo e adequado, inclusive, a gente ter essas aulas de campo gravadas, que vocês têm possibilidade de darem uma olhada aí nessas diferentes configurações de campo. Então, recomendo que vocês deem uma olhada nisso também. Tá? Então, aqui no Amana, vocês têm aqui, basicamente, um resumo da disciplina. Esses vídeos, todos eles, vão estar nesse site aqui, desse canal do YouTube, certo? Que eu pediria encarecidamente que vocês fossem lá, apertassem aqui o sininho, né, se inscrevessem no canal, para receberem aí informações da disciplina. Então, aqui, esses conteúdos estão todos organizados numa playlist. A gente tem a playlist do precipitação, regularização de vazões. Então, temos todas as playlists aqui de cada um dos módulos, né? Desde o primeiro módulo, pensando como hidrólogo, bacia hidrográfica, climatologia, hidrometeorologia, assim vai. Temos aqui os módulos de todos os vídeos que a gente vai ver na disciplina, tá? Então, recomendo e agradeço, já vi que tem mais 2 inscritos aqui, vocês acessarem aí esse módulo. Há um outro canal que eu uso mais na pós, que quem quiser ir lá e ver modelagem hidrológica, etc. Então, tem módulos lá que a gente não vê aqui, ou vê aqui de uma forma mais condensada, que lá estão mais expandidos, né? Tem vídeos sobre documentar de secas e outros trabalhos que a gente andou fazendo. Então, lá nesse outro canal tem essas informações, tá bom? Então, quem quiser pode ir lá também e se juntar ao canal ou ir lá ver alguns vídeos, tá bom? Então, aqui a gente tem com isso o conteúdo da disciplina, que pode ser visto todo a partir do canal, ou quem quiser o apoio do módulo lá, pode ir. O Google Classroom, você já estamos nele, certo? A nossa sala de aula virtual já está essa, certo? Tem lá na agenda no convite da agenda que eu mandei para vocês, e está aqui também disponível aqui no processo como um todo aqui. Aqui nas atividades, então, o que é o mural, né? Nas atividades, a gente tem aqui a estrutura da disciplina. Temos aqui o planejamento da disciplina, plano de ensino, que a gente já conversou hoje, a programação de atividades, que nós já conversamos hoje. Tem aqui alguns aplicativos que a gente recomenda, que podemos utilizar na disciplina. Nós temos aqui no Quizlet, tem aqui essa Hidrologia UFC. O Quizlet são cartões de memória, né, de memorização, e ele faz teste
ele pode fazer perguntas para você responder, tem algumas formas de questionário, e tem também aquela questão de você ter um conceito e você ter uma tarjeta que diz que conceito é esse, né? Então, a gente preparou um material no Quizlet. Então, depois de vocês verem os vídeos, quem quiser aí fazer ainda vai ser adicionado na agenda. O que vai ser? Quem é que perguntou? Diga lá, que link? Que link, Lucas? Link das aulas na agenda. Que agenda? Na agenda vai ter o link do não, calendário, você tem o link das nossas aulas presenciais. Todos os outros links, do link do blog, o link do YouTube, já estão aqui naquela mensagem inicial no mural, já estão disponíveis no mural do Classroom. Então, não vejo necessidade de colocar em algum outro lugar, não. Porque o nosso centro de acesso às informações e tudo é o Google Classroom. Tá bom? Professor, só reforçando. Quem usa Google Agenda aparece automaticamente para você como se fosse o alarme a hora que a aula vai começar e você já pode entrar na aula assim automaticamente. Não precisa nem pedir solicitação. Perfeito. E quem, como vocês são livres, quem não quiser usar Google Agenda, pode vir no Classroom e você tem o acesso já ao link da aula. E quem não quiser usar o Classroom, eu acho que já não seria bom, mas se alguém quiser usar o Classroom, você receber um e-mail no Siga, vocês podem ir no Siga, se tiverem alguma dificuldade em algum momento em entrar no Google Classroom, vocês têm no Siga o link de acesso à aula. Então, a gente já está aí, nós estamos redundantes, né? Nós temos 3 possibilidades de acesso ao link das aulas. Quem quiser acessar de forma direta, pode ir no YouTube e colocar Hidrologia UFC, e já vai aparecer na Hidrologia UFC as aulas no YouTube. Então, se tiver dificuldade de acesso do Classroom ou de alguma coisa, vocês podem ir diretamente no YouTube e botar Hidrologia UFC e vão ter acesso lá. Quem quiser ir direto no Quizlet pode botar Hidrologia UFC e encontrar também. Então, acho que o acesso está razoavelmente bem posicionado. A gente tem aqui o Socrative, certo? Então, no Socrative... Opa! A chamada. Vou já falar sobre a chamada, já. O Socrative, ele é um outro software que a gente vai poder utilizar aqui, o Socrative, né? Então, ele, para algumas questões de dinâmica, a gente pode usar aqui na nossa sala de aula virtual, e funciona aqui como perguntas, respostas, a gente pode trabalhar também, então recomendo que vocês baixem. E aqui para mapas conceituais, se a gente precisar, a gente pode ter esse CMAPS. Eu acho muito legal isso aí, porque condensa bastante, resume bastante o conteúdo da disciplina. Então, aqui são os 3 aplicativos mais importantes que a gente costuma utilizar de forma complementar na disciplina, né? Links iniciais importantes da disciplina, alguns vocês já viram, né? A gente já comentou lá no mural, mas como o mural é dinâmico, etc., eu salvo esses links importantes aqui, que é o link do blog, o link do canal, o link da sala de aula virtual, que eu vou já corrigir aqui. Cadê a sala de aula? Esse semestre, essa aqui. Aqui, acho que o link ainda está o antigo. Nossa, aqui está demorando. Pronto. Sala de aula. Pronto. Então, aqui já tem o link da sala de aula virtual. Já está lá aqui nessa memória, né? Links importantes. É o Quizlet e o Socrative. Pronto. Então, aqui vocês têm esses links guardados de forma permanente no mesmo lugar no planejamento da disciplina. E tem aqui, de novo, esses outros 2 links.
o link da sala de aula virtual. Então, aqui, mais redundância do que isso na sala de aula virtual, a gente não consegue. E tem aqui o link da presença. Pronto. Presença, certo? Em sala de aula. Então, esse link aqui da presença, vou clicar aqui para vocês verem. Vocês podem vir através desse mecanismo. Usualmente, eu costumo compartilhar esse link aqui com vocês. Opa. Copiar endereço, eu salvo aqui e disponibilizo na sala de aula, certo? Aí vocês vão ter o acesso aqui vamos fazer agora a presença aqui, ó, ok? Eu vou aqui disponibilizar, ó, disponibilizei aqui o link. Vocês clicam aí no link, aí tem o nome de, vocês colocam o e-mail, tem o nome de vocês, por segurança esse semestre eu botei o e-mail, vocês clicam no e-mail de vocês, e vocês dizem o que é que vocês estão, o principal conceito, alguma coisa que vocês estão vendo na sala de aula, naquele momento. Deu para ver? Tentem entrar aí. Coloquem as respostas aí. Entrem no formulário e dê a presença da aula de hoje agora. Eu estou permitindo isso ser feito isso agora. Ó, temos uma resposta. Quem foi o primeiro? Pronto. Aí vocês vão respondendo, né? Então, aqui a gente tem a lista de presença. Então, o que é que eu faço? No final do semestre, eu vou computar quase todas, muitas aulas eu faço eu mando para você novamente. Opa, pronto, já mandaram. Então, vocês podem usar aí a lista de presença. Eu acho que eu vou tirar essa coisa do e-mail novamente. Deixar de ser obrigatório isso. Quem não quiser, não... Pronto, deixar de ser obrigatório. Porque já tem e-mail lá na frente, que ele tem que coletar obrigatoriamente. Então, talvez... Já temos 17 aqui. Somos 39 hoje. E o que eu vou fazer também é um outro tipo de presença, às vezes, para poder verificar, porque essa outra, às vezes, fica aí, as pessoas não... Lucas Mateus. Eu criei outros agora aí. Vá lá e coloque seu nome. Depois eu vejo o que foi. Você não está você está matriculado. Não, todos os matriculados estão aqui, viu? Porque aqui estão os 40. Lucas. Professor, bom dia. O meu nome não está na lista de presença. Eu até procurei. Nem meu e-mail. Pois é, se não está. Esse aqui são os alunos da disciplina, ó. Sim, sim. Lucas, Então, os 40 alunos são esses, Lucas. Você não está na minha lista, não. Uhum. Depois veja na coordenação que foi que houve. Pronto, ok. Tá bom? Que aqui são os que estão na disciplina. Pronto. Então, dê a presença o quanto antes aí, e eu vou ter, em alguns momentos, uma forma de verificar. Vocês vão já ver qual é. Não são 42, não. Minha lista são 40. E o número de vagas era 40. Se alguém mudou, não tive notícia. Eu não autorizei vaga nova também, não. Vou olhar, Maurício. Mas, teoricamente, eles teriam que me pedir para criar novas vagas. Não podia adicionar sem minha permissão, sabe?
eu vejo em seguida. Mas vamos para frente. Eu não autorizei nenhuma criação de nenhuma vaga. Então, veja, outra forma de presença que vou iniciar esse aqui, vocês vão ver agora. Eu iniciei uma chamada. Escrevam, por exemplo, a palavra presente na mensagem aqui. Quem quiser ganhar presença, então vai ser uma forma de eu verificar quem está em sala mesmo. Que aquele outro alguém que, às vezes, é uma forma de validar. Por exemplo, agora, eu estou começando a coletar a presença também via quem está agora com a gente na sala de aula. Então, vocês criam aqui o nome presente. Criam aqui, ó, presente. Como eu acabei de fazer, escrevo a palavra presente, pronto. Aí aqui eu vou... É uma forma de eu saber quem está em sala, naquele momento, e validar, de vez em quando eu vou fazer isso, validar a nossa presença em quem efetivamente está em sala. Vou já fechar. Aqui nós temos 40 que estão aparecendo. Aqui, 39. Mas só 33 estão presentes. Eu vou encerrar a chamada agora, ó. Certo? Bote presente, vai botar. Tem que botar e escrever a palavra presente. Pronto. Então, vou fechar a chamada aqui, ó. Na realidade, dos 40 que estavam, teoricamente, aqui, só 33 deram presença. Eu vou segurar a presença agora. Certo? E ainda posso fazer agora. Vou encerrar essa presença também aqui, ó. Opa. Presente, pronto. Fim. Aí eu vou fazer o download aqui. Aí, com isso eu já tenho a lista de presença. Em alguns dias eu posso fazer a validação. Vou mostrar para vocês agora. Ó. Aqui eu já tenho uma lista com 32, ó, pessoas que confirmaram estar presente aqui, ó. Certo? 32 menos eu aqui. A gente sabe quem está efetivamente aqui acompanhando naquele momento. Aqui deu 31. Então, 31 coluna, 31. Certo? Então, o sujeito desligou o computador, ligou o computador e saiu, ou algum outro gênero, ou se tem alguém com duas máquinas ligadas. Então, tudo isso a gente corrige aqui na lista de presença e na presença do Google, no Google Classroom. Certo? Então, não adianta muito tentar ver por telemetria. Tá claro? Vamos voltar aqui aos nossos conteúdos. O que mais? Pronto. Aqui eu vou compartilhar de novo aqui. Pronto. Então, aqui a gente vai ter o link permanente da sala de aula, está aqui. Mas usualmente, eu termino disponibilizando e copiando para vocês no dia. Tem as provas rápidas, certo? Já tem aqui um primeiro protótipo delas. Tem as provas rápidas. Eu tenho aqui o primeiro protótipo das provas rápidas, que eu vou disponibilizar no momento adequado, né? Tem os trabalhos. Esse trabalho aqui é do projeto da barragem. Então, o projeto da barragem aqui, ele tem aqui, eu vou em outra aula discutir isso com vocês, mas tem aqui o termo de referência, o manual para traçado de bacia, os shapes, que são necessários para você utilizar o sistema de informação geográfica para traçar a bacia hidrográfica,
modelo numérico de terreno e a hidrografia do Ceará, com vista ao traçado de bacia. A gente já tem aqui todo o material para vocês iniciarem o projeto da barragem. Mais à frente, quando a gente terminar o módulo de precipitação, eu abro esse projeto, esse termo de referência, para discutir com você. Diga, Andressa. Diga, Andressa. Tá. Então, aqui eu digo para vocês o projeto da barragem, como é que ele se configura, tá? Tem um material complementar que eu coloquei, que são os exercícios resolvidos. Então, aqui as listas de exercícios que eu vou resolver em sala de aula, já tem aqui a memória de cálculo toda pronta aqui já, certo? Então, eu vou sair resolvendo aqui, mas já tem uma resolução já aqui de cada um dos módulos, pensando como hidrólogo, infiltração, precipitação, hidrometeorologia, evapotranspiração, infiltração, já tem aqui a resolução. Livros e artigos, já tem aqui também as referências bibliográficas todas, né? Então, por exemplo, o livro-texto que eu me referia é esse aqui, ó, Hidrologia do Walter, certo? Então, aqui já tem o livro que antigamente vocês tinham terminavam escolhendo, eu terminei escolhendo por vocês, e aí ficou o livro do Walter Colichon, certo? Então, lá tem quais são os capítulos ou páginas do livro que vocês devem ler em cada módulo. Tem um livro de exercício. Não, aqui é um livro de exercício. Certo? Que é aquele outro que eu falei que tem uns exercícios que saiu ano passado, saiu esse ano. Eu tive acesso esse ano. E eu terminei escolhendo alguns dos exercícios desse livro. Então, esses dois aqui se tornaram aqui meio que a bibliografia básica. E aqui a gente tem uma referência básica também para a parte de climatologia, que é a Introdução à Climatologia dos Trópicos do IOA, é um livro antigo, mas eu reputo ainda que é um livro bom. Então, tem um PDF dele. E aí tem a bibliografia complementar. A do Suami Vilela, tem todos os capítulos, né? Tem a apostila da professora Ticiana, e aí tem o livro do Tuti, Souza Pinto, tem alguns outros livros da parte de hidrometeorologia, certo? E tem alguns artigos que a gente costuma utilizar, às vezes, na parte de evaporação, etc., que eu faço alguns trabalhos dirigidos com vocês, para vocês terem acesso à bibliografia em inglês e lerem esses artigos na forma original deles e fazer uma aplicação a partir desses artigos para resolver um problema de evapotranspiração. Então, eu já coloquei aqui os tais artigos. Então, aqui você tem o material, os livros e o material complementar, tá bom? Diga, Lucas. Não estou ouvindo. Alguém levantou? Lucas Matheus perguntou no chat qual o tópico dos testes rápidos. Os testes rápidos vocês não estão vendo, não. Porque ainda eu não disponibilizei os testes rápidos. Os testes rápidos... Não, os testes rápidos lá no site não está tendo acesso, é isso? Não estou ouvindo, não estou entendendo. Já é para ter acesso. Eu vou ver aqui o que é que está acontecendo. Aqui a gente já viu. Aqui, módulos. Bacia hidrográfica, por exemplo. O computador está um pouco lento, eu vou tentar abrir aqui. Quando eu conseguir abrir... Assim, já tem funcionado. Eu vou ver se houve algum problema, foi pontual. Agora eu vou ver o que foi que houve, tá? Então, os livros estão aqui. Os módulos, pensando como hidrólogo, e vai se repetir em bacia hidrográfica, vou pegar os 2 primeiros módulos. Então, você vai ter o material do vídeo. E aqui, na realidade, esses vídeos aqui têm as resoluções dos exercícios, tá? Eu não coloquei
a resolução dos exercícios no site. Eles estão aqui ainda no site. Eles estão aqui, o Pensando como Hidrólogo, por exemplo, está com os exercícios aqui, vocês vão ver nos demais. Vocês têm que acessar o vídeo pelo Classroom. Ok? Entenderam? Então, os vídeos de resolução de exercício estão tendo acesso, vão ter acesso via o Google Classroom. Tá? Então, vocês vão ver por aqui. Tem o Quizlet, tem aqui o link para o Quizlet, para tirar dúvidas e tal, treinar. Os slides estão aqui também. A resolução do problema tipo, aqui você vai ter aqui o Word com o pedido dos programas tipo, que é o que eu vou resolver. Problema tipo é o que eu resolvo. Situação problema é o que vocês resolvem. E com a base de dados, e aqui a gente tem a situação problema. Situação problema 1 e 2, no caso do Pensando como Hidrólogo. Que esse aqui é o que vocês vão resolver em grupos, até nessa interação aqui em sala de aula virtual. Mesma coisa para bacia hidrográfica e para os módulos subsequentes. No caso de bacia hidrográfica, a gente tem mais ainda um manualzinho de traçado de bacia, vídeos de traçado de bacia hidrográfica, etc. Tá? E aí vocês vão seguindo. Cada módulo vai ter esse conjunto de informações. Tá claro, pessoal? O que mais que a gente precisa dizer para vocês? Acho que as informações que vocês necessitam são essas. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida específica sobre o conteúdo da disciplina. Qual é a ideia agora? Vocês têm alguma dúvida específica? Professor. Diga, Andresa. É sobre a presença. Eu não vi meu nome lá naquele documento do Excel que o senhor mostrou. Tá estranho. Eu respondi aqui no chat. Manda lá assim, a lista de presença que eu construí foi a partir dos 40, porque tem 40 vagas esse semestre na disciplina, e eu tinha visto que já tinham preenchido todos os 40 nomes, né, lá no... Aí eu coloquei no Google Forms os 40 nomes. Eu vou verificar de novo, após a aula, se houve alguma mudança nessa lista, mas, em princípio, tem que conversar com a coordenação, se não está no Google Forms. Não, eu estou falando... o senhor não pediu para colocar presente no chat? Foi. Aí eu coloquei, aí apareceu vários nomes, só que eu não vi o meu lá. Deixa eu ver aqui, Andressa, porque é um bom teste isso aí. Anderson, Ana... Andressa. Deixa eu ver aqui qual foi sua posição aqui. Andressa Martins, você colocou o seu nome aqui. E não apareceu... é porque eu... Beatriz... Não apareceu mesmo não, Andressa. Pois é. Então, na realidade, esse chat aqui tá... Como é que a gente chama? Esse aplicativozinho aqui está com problema. Beleza, não tá não, né? Tá não. Muito bom. Aí eu vou fazer e vou colocar aqui. Então, de fato, quando eu for usar esse negócio aqui para validar, eu tenho que... Toda vez que for usar... eu tenho que pedir uma verificação, né? Tenho que mostrar para vocês validarem o nome. Bom ponto. Senhor. Obrigado, viu, Andressa? Obrigado, senhor. Então, esse software não serve para a gente fazer de forma expedita e só... Não, tem que ter uma validação. Muito bom. Assim, tá claro aí o conteúdo da disciplina? Até esse ponto, tem alguma dúvida? Nota, presença? Não? Então, pronto. Então, o que é que... Então, começou. E aí, o que é que vocês têm que fazer agora é começar a ver os vídeos, tá certo? Então, vocês vão ver os vídeos até
Vocês têm até a primeira prova relâmpago de fundamentos. Posso até ver isso aqui depois. Fundamentos está marcado para o dia 14, a primeira provinha. É 14/10. A gente vai ter um feriado aqui. Então, nossa agenda agora é essa aqui. Então, vocês vão ver os vídeos até o dia 14. Dia 14 a gente faz a primeira prova relâmpago, rápida, certo? Sobre Pensando como Hidrólogo. Então, até o dia 14 vocês têm que ver os vídeos do Pensando como Hidrólogo. Nosso próximo encontro, dia 5, próxima terça-feira, eu já vou resolver problemas típicos do Pensando como Hidrólogo, certo? Vou começar a resolver. E vocês tiverem alguma dúvida dos vídeos, já na terça-feira, a gente já tenta dirimir essas dúvidas, né? Tirar essas dúvidas. E aí a gente vai seguindo, né? Aí na prova relâmpago a gente vai ter lá problema tipo também, situação, problema. Uma coisa até que eu queria ver com vocês é o seguinte, eu gravei esses problemas tipo. Aí eu não sei, eu vou ver se tiro dúvidas com vocês, e eu estou pensando em começar já a passar a situação problema. E vocês usarem via Google Classroom, né? Vocês têm acesso aos vídeos desse pensando da resolução de exercício, vocês viriam os vídeos viriam a resolução dos vídeos. Eu não sei se eu não gosto muito disso, não, porque a ideia é vocês tirarem dúvidas à medida que eu fosse resolvendo os exercícios. Mas o que eu tenho observado é que na pandemia essas dúvidas têm surgido muito pouco. Então, por conta disso, pode ser que compense vocês darem uma olhada nos vídeos da resolução de exercício. Se a gente vai, no decorrer da disciplina, a gente vai calibrando isso aí. Em princípio, eu vou continuar resolvendo esses exercícios, mas se vocês olharem que não é necessário, a gente ganha tempo e parte logo para a resolução de exercícios em sala de aula feito por vocês. Tá certo? Outro ponto. Como é que está essa questão de entre vocês se encontrarem presencialmente? Por exemplo, vocês juntarem grupo de 5 para resolverem algum tipo de problema, esse tipo de coisa. É viável? Professor, na experiência das outras disciplinas, a gente, quando vai fazer o trabalho, a gente não costuma se reunir presencialmente, a gente se reúne pelo Meet, aí dá para desenrolar. Meet mesmo, né? Rola bem, né, essa reunião pelo Meet? Eu acho que dá para fazer. Então, ótimo, é o melhor cenário, então. E na sala de aula que eu estou usando muito esse Jamboard, né? Esse Jamboard. E com esse aqui a gente pode ter a resolução de exercícios, vocês fazem simultaneamente. Então, qual é a ideia aqui? Vocês abrem o módulo do Jamboard. Vocês já usaram isso? Jamboard? Sim, professor. Na Casa de Cultura a gente sempre usava. Pronto. Então, vocês vai ter essa lousa interativa. Então, cada equipe fica com uma página. O único problema é que no Google Meet ele não permite a gente dividir em grupos, como o Zoom permite, por exemplo. Então, o que a gente vai ter que fazer, essa é outra questão que eu tenho para vocês, é se vocês têm condição de interagirem com voz por outro mecanismo, ou podem abrir outra sala de aula entre vocês. Então, cada equipe pode criar uma própria sala de aula, entendeu? E ficar interagindo lá. Nesse caso, o que dá para ser feito é abrir uma aba paralela, né? No Meet dá para fazer isso, ou então pode tentar recorrer a outros aplicativos, tipo o Discord. O Meet você consegue abrir um novo. Você pode ficar com 2 Meet abertos ao mesmo tempo. É só você silenciar o da aula e ficar só no paralelo. É isso que eu queria, é isso que eu estava pensando mesmo. Vocês criam um Meet paralelo, aí vocês silenciam aqui o da aula e ficam interagindo lá. Aí houve um comando meu, quando tiver algum comando meu, vocês voltam para a sala de aula central, entendeu? Sim, professor, entendido.
E o Sim, eu, Jambo fica na eu tive um professor que ele fez isso uns semestres atrás. Tinha um encontro síncrono dele com o link principal, e os grupos tinham seus próprios links. Aí o professor ele ficava entrando no link dos grupos para ficar acompanhando o debate, a correção. Na realidade, eu não estou pensando em, assim, pronto, o que eu estou imaginando fazer é não entrar no link dos grupos, entendeu? O que eu estava pensando em fazer era, quando vocês tivessem alguma dúvida, vocês traziam para o link central e apresentavam a dúvida coletivamente, entendeu? Ah, sim, sim. Não, a dúvida seria apresentada para todo mundo, né? Era. Para todo mundo discutir, entendi. Quando você tiver... Aí o que é que vai ter? Vai ter esse Jambo, que cada equipe vai ficar com uma página. Ela vai resolvendo o exercício dela. Se alguém quiser, inclusive, ver a resolução do exercício do outro, pode. Entendeu? E esse link auxiliar serviria praticamente só para alguma interação entre vocês, alguma troca de material específico de vocês, para conversar mesmo, por diálogo verbal, ou alguma coisa, mas a materialização do exercício se daria nesse link coletivo aqui. Ah, entendi. Então, acho que nesse sentido, essa questão do link paralelo, link central, cairia bem. Aí eu vou descentralizar isso. Quem cria o link do grupo são vocês mesmos, entendeu? Vocês próprios criam o link do grupo paralelo. Eu não preciso fazer eu não preciso automatizar isso, burocratizar esse processo. Tá? É isso. Então, acho que a gente já conversou praticamente eu passei todas as informações que eu considero como sendo relevantes para vocês. Não sei se vocês têm alguma dúvida adicional. Senão a gente encerra agora. Dalila. Professor, lá na playlist do YouTube, eu não encontrei a parte 6 do Pensando como um Hidrólogo. Vou ver o que é essa parte 6. Eu imagino que seja sobre bacia hidrográfica. Pronto. Então, eu vou pegar o módulo inicial de bacia hidrográfica e levar para lá, tá certo? Tá certo. Obrigada. Eu que agradeço, Dalila. Mais alguma questão? Eu vou parar a gravação agora, né? Deixa eu ver aqui. Como é que eu paro aqui? Interromper gravação.